Fala pessoal, João da Avant Capital. Galera, nesse vídeo aqui, vou atender o pedido de um amigo, né, que ele me mandou no privado sobre quem não pode operar na sessão de Nova York, né, que seria ali perto da abertura de manhã, né, das 9h30, 10h30 e em diante, né. Eu vou apresentar para vocês as Kill Zones, né. As Kill Zones é o seguinte, são horários de abertura e pré-abertura de mercado entre sessões que geram liquidez, que geram movimentações naqueles ativos, naqueles pares de moedas, né? Como aqui a gente opera no Forex, a gente tem o foco mais nos pares de moedas, que seria a moeda de um país contra a moeda de um país. Um país se valorizando contra outro para outro país, tá? Isso, um país se valorizando contra o outro país seria a moeda, né? Ou dar o exemplo do USD-BRL, né? Que seria o dólar americano contra a nossa moeda brasileira. Qualquer variação política ou alguma coisa do tipo, tanto do dólar quanto do nosso BRL, vai existir a nossa variação dentro do nosso dólar aqui na BMF, né? Na Bolsa Brasileira B3, vai ter a variação tanto para cima quanto para baixo, né? A variação que a gente tem na nossa B3 é o real contra o dólar, né? Se o dólar tá a 5,30, quer dizer que a nossa moeda é R$ 1, né? R$ 1, $1 americano, né? Equivalente a 5,30 do nosso real brasileiro, entendeu? Me lembro há muito tempo atrás, né? Quando o nosso dólar tava valendo uns 3,40, muito tempo atrás. Infelizmente eu peguei a época que o dólar já tava estourando a casa dos 4,80. Se eu soubesse que ele ia bater 6 aí no 6 especulatório, né? Que ele nem não chegou a bater 6, mas 6 especulatório, teria guardado mais dólar na minha carteira. A nota de $1 na minha carteira. Então assim, pessoal, para não fugir muito do foco do vídeo, esse vídeo é para pessoas que não conseguem operar na sessão de Nova York, na abertura de Nova York. Temos também as duas principais sessões que os ativos também movimentam muito, que é a sessão da Ásia, que é na noite, né, na parte da noite, e a sessão de Londres, que é na madrugada, né? Tem dois horários operacionais ali que você pode estar buscando operações, né? Na Ásia, né, a sessão de Ásia, tá, pessoal? Ela é das 21 horas da noite até 1 hora da manhã. Ela é, sem dúvidas, eu acho que é quase a mais curta, né, entre elas. A sessão de Ásia. A sessão da Ásia, pessoal, ela vai movimentar os pares, né, que tem o JPY, que é o iene japonês, como moeda subjacente, né, que seria o subjacente que eu me refiro, né? Ela ser o par de moeda, né? O segundo par ou primeiro par contra outra moeda, que no caso específico aqui, o USD-JPY, GBP-JPY e o Euro-JPY, né? A gente tem o iene japonês, aqui na cotação, juntamente os outros pares. O que acontece? Se acontece alguma notícia, né, que o dólar, ele fica forte perante o mundo, ele vai ficar mais fraco, ele vai ficar forte perante ao iene. O que acontece? O mercado sobe, né? O USD vai ficar mais caro e o iene japonês vai ficar mais barato. Isso acontece com todos os outros, tá bom? A maior variação que vai acontecer vai ser sempre no USD-JPY e no GBP-JPY, que até então são as moedas que têm mais movimentação, tem muito mais notícias nos países, né, que habitam elas, né, que elas são usadas como moeda de troca. O euro também, ele vai movimentar pra caramba o euro JPY, porém, na seção de Londres, eu não coloquei aqui, mas já vou falar sobre ele, né? Ele vai movimentar pra caramba na seção de Londres o euro versus o JPY também, tá? Eu esqueci de colocar ele aqui, beleza? Então, pessoal, na seção da Ásia, que existem muitas pessoas que trabalham durante o dia e só tem horário só consegue operar durante a noite.
vem para esses pares aqui, que você vai achar bastante operação, tá bom? Na seção de Londres, que é das 3 da manhã até as 6 da manhã. Lembrando, pessoal, que todos os horários que estão aqui, eles são do horário de Brasília, no horário brasileiro nosso, tá bom? A seção de Londres, galera, você vai procurar pares com o GBP, que é a libra esterlina, como a sua moeda, né? Tanto principal como subjacente. O que você vai fazer? Teve abertura de Londres, você vai procurar pelos pares que tem o GBP. O que mais movimenta na seção de Londres é o GBP-JPY, tá? E também o Euro-USD, tá? O GBP-JPY, em algumas corretoras ou em algumas mesas, o spread ele é muito forte. Ele é muito espaçado, né? O spread. Isso, dependendo da pessoa e dependendo do operacional dela, pode atrapalhar. Eu recomendo bastante você operar o Euro-USD ou o GBP-USD na seção de Londres, tá? Das 3 da manhã às 6 da manhã. Agora, na seção de Nova York, pessoal, que aqui ele está demarcado como 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, os pares que você vai procurar são quase todos que tem nas outras duas seções em cima, né? Só dando exceção para o GBP-JPY, tá? Porém, aqui em Nova York, né, o EURUSD, o USD-JPY, o USD-CAD e o GBP-USD são pares de moedas top pra caramba para você procurar operação dentro da seção de Nova York, tá bom? Tô dando aqui para vocês todas as sessões e os horários que cada um acontece, tá bom? João, beleza. Tem um horário. Existe algum indicador para falar sobre a sessão? Sim, pessoal. Tem esse indicador aqui que é do. Esqueci o nome dele, mas é do menino que falam que é hackeando o Smart Money, alguma coisa assim. Para você colocar ele no seu TradingView, tá? O que você vai vir aqui em indicadores e vai aqui você vai digitar no pesquisar, você vai digitar HSM, tá? Aí vai aparecer esse HSM QZones Basic V2. Aí você só clica nele, ele vai aparecer aqui na sua tela dessa mesma forma aqui, que essas caixinhas, tudo bonitinho, demarcando nos horários que eu passei para vocês, ó, o início da sessão da Ásia e o final dela, tá vendo? Ó? Começa às 21 e termina às 1 da manhã. A sessão de Londres começa às 3 e termina às 6 da manhã. E assim todas as outras sessões, tá? O que eu recomendo, né? A forma operacional que eu recomendo é você adotar a mesma forma operacional para todas as sessões, né? Para todas as sessões, a mesma forma operacional que eu passei no vídeo para vocês atrás, que é o vídeo de como você procurar a entrada, como você procurar o alinhamento e o... Não, minto. Foi alinhamento de time frame, entrada e condição de trade. Na seção da Ásia, vou dar uma dica aqui. Eu vou apagar aqui, né? Na seção da Ásia, você não precisa, né, do alinhamento do 15 minutos, tá bom? O que eu recomendo você fazer na seção da Ásia? Você busca o alinhamento do 5, vou colocar aqui maior. Você vai buscar o alinhamento do 5, dá exemplo desse dia aqui, ó. Aqui a gente já estava na seção da Ásia, tá? Deixa eu desocultar aqui. Ó, aqui a gente estava na seção da Ásia. Você busca o alinhamento do 5 e do 1 minuto, tá bom? Fazer especificamente como o vídeo que eu demonstrei, eu recomendo somente para a sessão de Nova York. Por quê? O que acontece, né? A forma que eu estudei, né? Que é o Smart Money, né? A forma que eu estudei é o seguinte. A Ásia, ela acumula, tá? Londres, o pessoal fala que ela manipula, que no caso aqui acumulou, ele vai forçar aqui esse fundo, e Nova York ele distribui, tá bom? Isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Que muitas vezes de fato acontece, né? Como você pode ver um pouco aqui, a Ásia está bem acumulada, né? Apesar dele ter tido tendência, ele teve uma breve acumulação. Londres manipulou a alta e Nova York fez a reversão, tá bom? E isso é outra coisa também. A Ásia acumula
Londres manipula e Nova York reverte ou distribui, tá bom? Então, assim, de todas as kill zones, né, de todos os horários, o melhor é o Nova York. Porém, se você não tem tempo para operar na hora de Nova York, opera na da Ásia ou então na de Londres. Você vai conseguir também extrair dinheiro, beleza? O que eu acabei de falar? Espera, faz só o alinhamento com os 5 minutos com 1 minuto, tá bom? O que acontece? Vou relembrar para vocês alinhamento. Tendência, né? Aqui vamos supor, time frame de 5 minutos. Ele veio na região de oferta ou então de demanda, numa zona de interesse. E a partir daqui, você viu um alinhamento com 1 minuto diante do 5, né? O 5, 1 minuto ali ou com 5. Aí você vai procurar sua entrada no 1 minuto, tá bom? Aqueles padrões de entrada que eu falei, né? A força, né? O candle de força, que seria o engolfo. Ou então por order blocks, fair value gaps. Você pode procurar por tudo isso para você poder fazer a sua entrada a partir do seu alinhamento com do 1 minuto com 5, tá bom? Sempre. Vou até anotar aqui para você. Alinhamento do 1 minuto com o 5 minutos. Tá bom? Teve esse alinhamento, mete marcha, beleza? Outra coisa também que vale a pena ressaltar. Muito cuidado, tá, pessoal? Na abertura, tá? Na abertura da Ásia, que muitas vezes ele faz esse candle maluco, né? Ele tá, vamos supor, ele tá caindo, ele faz uma pequena reversão, e depois ele dá um pico de volume, né? Um pico de volume contra, e depois ele derrete. Tá bom? Isso é uma coisa também que a seção da Ásia, ela produz muito, ó. Fez o pico de volume para baixo, manipulou, depois derreteu, tá bom? Sempre fique muito atento na abertura da Ásia. Esse não esteja posicionado também. Muito cuidado com você estar posicionado na abertura da Ásia às 9 horas, né? Para você não ser estopado de uma maneira fútil aí nessa coisa, tá? Aqui, ó. Vou dar o exemplo aqui. Aqui era o fundo, tá vendo? 5 minutos rompeu para baixo. Você vai lá no minuto. Deixa eu procurar lá onde que foi. Aqui. Tá? 1 minuto rompeu. 5 minutos rompeu. Você teve alinhamento de fluxo aqui, ó. 1 minuto também. Fez o rompimento do 5. Tá bom? Fez o rompimento novamente. Ele não fez a correção saudável, né? Nessa pernada. Ó, ele não voltou no 50%. Beleza, continuou. Fez nova estrutura, você demarca nova estrutura também. Ó, demarcou nova estrutura. Veio no 50%. Tem a região de interesse aqui em cima. Ó, região de interesse aqui em cima. Tá bom? Fez candle de força, que é o engolfo, né? O engolfo tanto no minuto quanto no 2 minutos. Você sempre vai achar melhor os candles engolfos no 2 minutos. Ou até no próprio 5. Entra, faz a sua entrada na volta do reteste, né? Da zona que ele engolfou. Isso tá lá no vídeo de alinhamento time frame entrada, tá? Volta lá e vê. Simples, guys. Aqui, a única diferença é que lá naquele vídeo eu falo pra vocês alinhar com 1 hora, 15, 5 e entra no 1 ou 2 minutos, né? Aqui você só precisa alinhar o 1 minuto com os 5 minutos e fazer sua operação. Fechou? Segue lá no Insta. O link tá aí na descrição. Vocês vão ver, tipo, não entradas da seção de Ásia, né? Porém, da seção de Nova York, que é a seção que eu opero. E qualquer coisa que for acontecendo sobre a conta, né? A nossa conta do nosso projeto de 10k a 100k. Vai ser tudo atualizado lá em primeira mão e depois que sair o vídeo aqui no YouTube pra vocês. Beleza? Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com a galera pra ver todos esses vídeos aqui de educação que eu tô passando pra vocês. E tamo junto, pessoal. Valeu!